E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. O Declan Rice simplesmente acabou com o Real Madrid. Isso é um fato. Os 2 golaços de falta dele deram uma vantagem gigantesca ao Arsenal, que pode perder até de 2 gols que avança para as semifinais. Mas o pior é que o Arsenal conseguiu anular totalmente Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham e Rodrigo. E hoje nos vamos ver a reação de todos eles após essa humilhação. Mas antes de te mostrar tudo, eu vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês vejam esse golaço. Certamente depois do jogo, o clima não ficou nada bom no Real Madrid. Afinal, eles foram amassados e dominados em toda a partida. E quem evitou que a tragédia fosse ainda pior foi o Courtois, que afirmou que o clube espanhol não teve tranquilidade para jogar no Emirates Stadium, sobretudo na etapa final, quando os Gunners fizeram todos os gols. O camisa 1 ainda mostrou confiança em uma virada no confronto, apesar da difícil situação. O Arsenal é um time forte em casa, pressiona bem, joga bem entre as linhas. Eles criaram perigo nos contra-ataque. No segundo tempo, acho que esquecemos de jogar futebol. Não achamos os jogadores livres. Não diria que foi uma questão de pânico, mas não estávamos tranquilos com a bola. Eles marcam 2 golaços de falta e acho que não tivemos uma boa reação naquele momento. O Real Madrid jogou muito ruim esse jogo, né? Não fez nada, quase não chutou no gol. Foi um jogo decepcionante, até porque eu acreditava que o Real Madrid ia ganhar aí pelo menos de uns 2 gols. Jogou muito ruim mesmo. O Vinícius Júnior não fez nada, o Rodrigo também não fez nada, entendeu? Então é uma questão muito difícil, né? E provavelmente se o Real Madrid for eliminado da Champions League, adeus, o técnico do Real Madrid vai embora, né? Porque o Carlo Ancelotti vai embora. Porque o Florentino Pérez não aceita perder, mano. Então é uma questão muito difícil, né? E bora ver o que vai acontecer aí. Mas eu acredito que o Real Madrid vai... Não acho que é bem difícil virar esse jogo, mano, porque 3-0 é um placar muito forte, mas o Real Madrid é o Real Madrid, né? Então bora ver o que vai acontecer aí. 3-0 é difícil, mas sabemos que em casa somos fortes com a nossa torcida, que precisa acreditar nesse time desde o primeiro minuto. Acredito que é possível, mas temos que trabalhar bem, corrigir os erros, tentar marcar os primeiros gols rápidos que o terceiro sai em seguida. É possível. Disse em entrevista a Movistar. Podemos dizer que Courtois tem moral para falar. Afinal, se não fosse por ele, o Real Madrid poderia ter saído com uma derrota ainda maior. E os brasileiros, Rodrigo e Vinícius Júnior, não foram poupados pela imprensa. O Diário deu nota 1 para o brasileiro, a pior de todo o time, e criticou o Raio pelo sumiço no Emirates Stadium. Rodrigo foi o mais sumido de toda a equipe. Apenas protagonizou alguns arranques pela lateral, mas não foi visto tentando combinações. Seus disparos de longe também resultaram inofensivos. Detonou. Foi extremamente discreto e não conseguiu dar o passo à frente que noites como essa exigem. Muito mal, completou.
Flamengo tá acertando praticamente tudo com o volante Jorginho, aguardando apenas uma resposta para fechar contratação. O rubro-negro recebeu aval do presidente Ibape e agora depende de resposta do jogador, que também avalia outras propostas por aí. As negociações avançaram consideravelmente na última semana, quando ambas partes cederam às suas exigências. A diretoria dos rubro-negros considerou a negociação no caminho certo e sinalizou positivamente os termos propostos pelo jogador. Apesar do sucesso do Flamengo, Jorginho ainda não tem uma resposta definitiva. Seus representantes tratam o clube carioca como prioridade, mas mantêm a mente aberta para outras possibilidades do mercado europeu. O atleta analisa o melhor caminho para a sua carreira. É uma questão bem complicada, né, o Jorginho no Flamengo. Até porque, tipo assim, eu acho que ele deve ter muitas portas abertas ainda para outros times europeus, né? Mas nada é impossível dele vir, né? Quem deve estar rezando para ele não vir, irmão, é o Alan, né? Porque se o Jorginho vir, irmão, ele vai ser banco infinito. Até porque tem outros caras, outros jogadores bons, né? Que tá na reserva do Flamengo. Inclusive, é bem difícil, irmão. Só os três nomes que tem no meio campo, né? Que é o próprio Gerson, Eric Pulgar, e também tem se eu não me engano, o Bruno Henrique é ponta. Então, no caso, tem mais um que eu esqueci, mas é bem difícil dele pegar essa vaga, mano, e provavelmente vai ficar na reserva infinito. Então ele deve estar rezando para o Jorginho não vir, entendeu? Mas se tudo der certo e o Jorginho vindo, o time do Flamengo vai ficar impecável, irmão, porque, mano, aquele cara joga demais, entendeu? Então seria bem interessante ver o Jorginho no futebol brasileiro e ainda por cima jogando no Mengão, né? Que é um time muito bom, né? O outro ponto que ainda precisa estar resolvido é a liberação com o Arsenal. O contrato do jogador com os Gunners termina no dia 30 de junho, mas a ideia é antecipar a rescisão amigável para permitir uma preparação adequada para o Mundial de Clubes. O Arsenal entra em campo nessa terceira rodada da Champions League contra o Real Madrid pelas quartas de final. A expectativa é que após os confrontos, o futuro do Jorginho comece a ser definido com mais clareza no clube inglês. O Flamengo não pretende alterar mais os termos de acordo. A diretoria entende que não há limite para a solicitação do jogador e agora aguarda a decisão final com tranquilidade. O negócio é visto mais como uma oportunidade estratégica do que como necessidade imediata. Jorginho demonstrou interesse no projeto do Mengão. Em março, visitou o Rio de Janeiro ao lado da noiva, Catherine Harding, e foi recebido calorosamente por torcedores. A viagem reforçou a ideia de que jogar no Flamengo seria um grande passo na carreira. O casamento do meio-campista está marcado para o dia 2 de junho na Europa e somente depois desse compromisso será apresentado no Ninho do Urubu, se a decisão for acertada. O Flamengo estreia no Mundial no dia 16 de junho contra o Experience, time da Tunísia. E novamente citando o Arsenal, o clube busca a contratação de Viktor Gyökeres, o sueco que soma 43 gols na atual temporada. O atacante, que tem 26 anos, tem média de 1 gol por partida no ciclo 2024-2025. O atacante, destaque absoluto dos esportistas, é alvo dos Gunners. Segundo o site inglês TBR Football, o sueco de 26 anos está muito empolgado com o interesse, já dizendo sim ao projeto esportivo dos ingleses. A multa rescisória para tirar Gyökeres do Sporting é de 100 milhões de euros, mas o clube admite vendê-lo por um valor entre 65 milhões e 75 milhões de euros. Tropa, também o Gyökeres, né, que joga no Sport atualmente, ele indo pro Arsenal, eu acho que seria uma boa opção para ele também, né, para ele jogar uma liga mais difícil, até porque ele tá deitando muito fácil lá na liga portuguesa, então seria muito interessante para ele ir para lá, né. Então, e também o Arsenal também não tem um 9 centralizado, né, que joga mais de camisa 9, entendeu? Então é bem claramente ele indo para lá, ele vai elevar o futebol dele ainda mais e vai ter uma competitividade maior, né? Então tomara que ele também não seja um Darwin Núñez da vida, né, que saiu lá do Benfica e foi para a liga inglesa e não conseguiu fazer absolutamente nada, né? Então eu acredito que ele vai conseguir, até porque ele tem um futebol muito bom, né? E esquece, irmão, esse cara joga demais, entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer aí, né? Nos próximos capítulos dessa novela impressionante do Arsenal.
né? Gyökeres já teve seu nome vinculado ao Manchester United de Ruben Amorim, que o treinou em grande parte de sua passagem pelo Sporting e também ao Chelsea, mas de acordo com o jornal português A Bola, a prioridade é o Arsenal. Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, né? Que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?